Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 3 e 4 de 2 Reis. Nós podemos notar que Eliseu era bem diferente de Elias em vários aspectos. Um dos aspectos é que os milagres dele eram mais positivos. A gente não vê muito milagre positivo de cura de Elias, mas a gente vê muitos milagres maravilhosos de Eliseu. Muitos milagres parecidos até com o milagre de Jesus, multiplicação de comida e curando as águas de Jericó, uma série de coisas. Muitas vezes há uma comparação entre Elias e Eliseu e João Batista e Jesus. João Batista era um cara que não curou ninguém, era bem forte, bem negativo, bem de chamar para arrependimento. E Jesus era de curar os cegos e paralíticos e multiplicar pães e fazer tanta coisa boa para as pessoas. E outro aspecto de Eliseu que era diferente de Elias é que ele era sociável. Ele morava muito tempo com os filhos dos profetas, ficava muito junto com eles. E ele sempre tinha um servo. Elias quase nunca teve um servo até que teve Eliseu. Mas Elias quase não tinha servo, não se sabe se tinha casa. E Eliseu a gente sabe que ele tinha casa e que ele morava com os filhos dos profetas. E ele sempre estava assim, associado a pessoas, não era tão antissocial quanto Elias. Mas Eliseu também andava muito. Você vê que ele ficou na casa da sunamita, passava por lá várias vezes e ela mandou fazer um cômodo especial para ele, toda vez que ele passava lá. E quando ela foi procurar ele, no Monte Carmelo. Elias gostava de ficar no Monte Carmelo e Eliseu também. Então, ele tinha casa, era sociável, mas também andava muito e de vez em quando tinha umas coisas negativas também, como o caso deles chamarem ele de careca e ele amaldiçoar eles e os ursos sair da floresta e matar aqueles jovens lá que estavam caçoando dele. Que eu nem vou entrar no mérito dessa questão porque é uma história bem estranha, né? Outro aspecto interessante sobre Eliseu é que ele sempre usava alguma coisa concreta. A primeira milagre que ele fez foi pegar a capa de Elias que caiu e bater nas águas do Jordão e usar a capa para abrir o Jordão. Depois falaram que a água de Jericó era salgada, era água ruim, a água que trazia morte, e aí ele pediu um pote novo com sal e jogou sal na água. E depois você vê que ele, quando os reis precisavam de uma palavra profética e ele não tinha, ele pediu para trazer um arpista, e o arpista tocando, ele teve uma revelação de Deus, o Espírito desceu sobre ele e ele conseguiu falar uma palavra para eles que acabou se cumprindo. Depois a viúva, que não tinha dinheiro nenhum, ele falou, o que você tem em casa? Tenho só um pouquinho de azeite. Ele mandou usar aquele pouquinho de azeite e pegar muitas vasilhas e ir derramando, e foi derramando aquele pouquinho de azeite. Nunca ficou muito, mas à medida que derramava, não acabava. E quando ele mandou curar o filho da sunamita, ele mandou Geazi levar o cajado dele e colocar no rosto do menino. Não adiantou, mas ele sempre usava alguma coisa. Tinha veneno na panela e mandou colocar farinha. Então você vê que Eliseu, o estilo dele é bem parecido com Jesus também. Jesus também usava barro para pôr nos olhos de cego e tinha sempre alguma coisa. Mas Eliseu esse é o estilo dele, curar e fazer milagres, era através de alguma coisa. E você pode lembrar que para Deus não é sensacionalista. Quando Deus sustentou Elias lá com a viúva, ele não multiplicou a farinha e o óleo para ele ter muita farinha, uns sacos de farinha lá dentro de casa. Não, continuou tendo quase nada, só aquele restinho, só que o restinho não acabava. E assim foi com o azeite da viúva. E Deus não gosta, assim, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e foi partindo, mas nunca virou 10, 20, 30, 100 na mão dele. Não, ele foi pegando um pouquinho e o pouquinho foi se multiplicando. Então Deus gosta de fazer milagres, mas não milagres estrondosos que você fica vendo com o seu olho o pão crescer, coisa assim. Não, ele gosta de fazer um milagre assim, bem sutil, bem assim na surdina, bem de um jeito que não é bombástico, não é assim sensacionalista. Deus gosta de fazer milagres de um jeito que a pessoa quase... Como que foi assim? Mas depois que multiplicou os pães, tudo, né? Jesus fez, aí pegaram as sobras, e as sobras era pão mesmo e peixe mesmo, de vários cestos, bem mais do que tinha no início. E agora nós queremos responder a pergunta do último vídeo, para ser curado, vale mais a fé de quem cura ou a fé de quem é curado? E aqui no exemplo de Eliseu e a sunamita, o filho milagroso que ela teve,
morreu, ela não falou nada com o marido, pegou o jumento, saiu correndo, foi para onde ela ia achar Eliseu, lá em cima do monte. Eliseu viu ela de longe, mas Deus tinha escondido dele. Eliseu sempre sabia tudo antes da hora, mas o que tinha acontecido com ele, ele não sabia. E aí ela pegou nos pés dele e não conseguia falar de tanta dor, de tanta tristeza. E o servo de Eliseu ia tirar ela e falou, não, deixa ela, aconteceu alguma coisa com ela e o Senhor me escondeu. E aí ela falou assim, eu pedi por acaso algum filho do Senhor? Aí Eliseu entendeu na hora. Então Eliseu só soube quando ela falou. Ela tinha fé que Eliseu, que foi a pessoa que prometeu o filho milagroso para ela, quando ela nem tinha pedido, e cumpriu, ela tinha fé que Eliseu teria força para curar aquele menino, para ressuscitar aquele menino. Aí Eliseu faz o que... Ele mandou Geazi, vai rapidinho, não cumprimenta ninguém pelo caminho, leva meu cajado e põe no menino. Aí ela falou assim, se você não for, eu não vou sair daqui. Ou seja, ela não creu que o cajado de Eliseu na mão de Geazi ia resolver nada. Ela não creu. E a fé dela impediu o milagre de acontecer, a não ser por meio da fé que ela tinha, que era que Eliseu podia fazer. E Eliseu foi, deitou em cima do menino 3 vezes e o menino ressuscitou e entregou para ela. Então, a resposta à pergunta não é assim bem clara. Aqui no caso, é a fé da pessoa que é curada. Ou no caso, a mãe do menino que foi ressuscitado. A fé dela foi o que foi a chave, porque ia ser do jeito que ela cria e não do jeito que Eliseu achou que tinha que ser. Agora, em muitas ocasiões, já vi testemunho de pessoas que uma pessoa que não tinha fé nenhuma para ser curada, era curada. E muitas vezes eu já vi a pessoa que curou, não tinha fé nenhuma, e a pessoa foi curada. Então a resposta é, tem que ter fé em um dos dois, ou na pessoa que é curada, ou na pessoa que vai curar, ou se possível nos dois. Mas é possível ter cura em um ou outro e não ter no outro e ainda assim ser curado. E lembra que Jesus sempre falava para a pessoa que era curada, a tua fé te salvou. A tua fé. Ele queria mostrar que não era ele, era a fé da pessoa nele que realmente funcionava. No próximo vídeo, nós vamos procurar responder a seguinte pergunta. Por que podemos dizer, baseado no Velho Testamento, que Deus não ama só Israel, mas ama todas as nações?